Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje eu estou aqui com uma mente brilhante que vai lhe ensinar a ser CEO de você mesmo. Vou conversar hoje com Jaqueline Milhome. Oi, Jaque, tudo bem? Oi, tudo bem, André? Que bom te receber aqui, viu? Muito bom estar aqui também. Um convite muito especial, agradeço. Ah, que bacana. Fiquei impressionado com essa designação, CEO de você mesmo, né? De si mesmo. Eu queria que você primeiro explicasse ao pessoal o que é o CEO e depois de onde é que surgiu essa ideia de você transformar o CEO nessa perspectiva mais individual. Então, o CEO é a pessoa, numa grande empresa, é um cargo assim bem comum na grande empresa, né? Que é quem toma as grandes decisões. Então, é a mente estratégica, é a mente que dá todos os direcionamentos. E a ideia é trazer essa perspectiva de tomar as rédeas da própria vida, das próprias decisões, dos próprios caminhos para a pessoa. Uhum. Isso é difícil, né? Às vezes, É né, Jaque? difícil, é desafiador, porque a gente cresce num contexto que a gente tem meio que um script, né? Uhum. Você vai estudar, vai terminar o ensino médio, vai entrar na faculdade, vai ter um bom trabalho, vai construir uma vida, vai construir uma família. Você tem alguns scripts. Sim. E isso tira um pouco da nossa autonomia de tomar decisões. Uhum. E se por um acaso eu simplesmente não quiser constituir uma família? Ou se eu quiser constituir uma família antes de ter um bom emprego? Se, ao invés de ter um bom emprego, eu quiser ter uma empresa, dentro de uma família, por exemplo, de pessoas, uma família inteira de concursados, uma pessoa que quer empreender, ela é a diferentona da família, Sim. né? Às vezes o patinho feio, né? Pois é, às vezes o patinho feio. Então, isso gera uma série de desconfortos nas pessoas. Em alguns momentos, até, delas duvidarem se realmente é aquele caminho, porque o que ela aprendeu como caminho era aquele caminho de seguir os pais, seguir a família, seguir os padrões sociais e os padrões que são estabelecidos pela família, né? Então, o CEO é aquele, eu costumo dizer que o CEO de si é aquele que tem a ousadia de assumir o seu poder, de tomar as rédeas da própria vida para escolher os seus caminhos. É se tornar senhor e senhora do seu destino. Isso, exatamente. Perfeita analogia. Perfeita. E você perguntou como é que surgiu. Isso, exatamente. Né? O CEO de si, na verdade, surgiu muito antes da expressão ter surgido na minha mente, ter se elucidado na minha mente. Eu tive um período, especialmente no doutorado, ali a partir de 2016, que foi quando eu entrei no doutorado, foi um período assim muito intenso da minha vida, especialmente de 2016 a 2020, né? Foram muitos... Eu descobri o que era crise de ansiedade, o que era o tremor no corpo, a mente acelerada, a mente extremamente cansada, o desgaste mental, emocional. Então, assim, foram muitos eita atrás de eita nesse período, né? E o que me fez sair desse contexto foi efetivamente a terapia. As pessoas... Tem gente, ainda hoje, ainda em 2022, quase 2023, ainda tem gente que acha que terapia é coisa de quem tá maluco. Mas, na real, a gente nós somos plantinhas complicadas, plantinhas complexas. Então, se você puder fazer terapia, faça. Né? E a terapia foi o meu início, assim, de começar a perceber o universo que tem dentro de mim. A princípio foi uma psicoterapia com um psicólogo e depois eu fui para uma terapia integrativa a partir do Theta Healing, que é uma ferramenta de terapia integrativa. Fiquei tão apaixonada com as mudanças que o Theta Healing fez na minha vida que eu fiz uma formação para me tornar terapeuta a partir do Theta Healing. Né? E nesse contexto, desde que eu me tornei, desde que eu comecei o Theta Healing como cliente, depois como terapeuta, eu fui percebendo o potencial que o Theta Healing tem e como a nossa mente funciona. Então, eu procrastinava, não era simplesmente porque eu era preguiçosa, como as pessoas diziam, porque eu era desorganizada. É porque existia uma série de coisinhas na minha mente, no meu inconsciente, sobre o que eu acreditava do meu potencial, sobre o que eu acreditava que podia acontecer depois. E tudo isso fazia com que eu me bloqueasse. Né? Então, nesse bloqueio, enquanto o nosso inconsciente está tomando conta da gente,
A gente não tem como tomar as rédeas da nossa vida. Precisa de uma outra pessoa que mostre determinados caminhos. Exatamente. E Interessante que traga isso para a consciência, para a gente conseguir lidar. A gente não fala, mesmo as terapias que falam em curar feridas, por exemplo, a gente nunca fala que elas vão sumir da sua vida. Porque o que você tem como feridas, como crenças, como padrões de comportamento, vem do que você viveu, você não vai desviver. Sim. Porque você fez terapia. Mas você vai aprender a lidar melhor com aquelas características para que elas não te dominem mais. Você vai administrar, quer dizer, você fez doutorado em administração, agora administra a vida também, a sua vida, e dá dicas de como administrar a vida das outras pessoas. Exatamente. Isso é bem bacana. E a sua fala me lembrou que eu comecei a perceber essa questão de como aplicar a administração na vida quando eu fui dar aula de planejamento estratégico. A primeira vez na minha vida que eu fui dar aula de planejamento estratégico. Eu não me lembro nem se eu tive uma disciplina específica de planejamento estratégico na faculdade. Acho que ela foi diluída nas outras. Sim. E aí, quando me deram a disciplina, eu fiz, caramba. Pra onde é que vai? E aí, num dado momento, deu um estalo que eu fiz. Como é que eu vou ensinar as pessoas a planejarem, a fazerem um planejamento estratégico da empresa se eu não tenho um planejamento da minha vida? Opa, tem alguma coisa aí. Então, algumas chaves começaram a dar aquele início de viradinha nesse momento. Mas trabalhando, inclusive nas terapias e em sala de aula, eu fui percebendo que tem um universo que as pessoas simplificam com ferramentas, com métodos prontos, mas que na realidade tem muito por trás disso. E não é um método pronto, não é um milagre da manhã que vai fazer com que as pessoas se tornem mais produtivas, vivam a sua vida de forma mais plena. Precisa existir uma consciência do que é essa vida plena, do que representa o trabalho, do que representa a obrigação, de como a pessoa sente prazer e se sente bem. E isso tudo a gente traz com a terapia. Então, num belo momento, no momento que eu estava meio que em transição de atuação no digital, eu atuava como terapeuta, exclusivamente como terapeuta, vendia terapia, né? O meu produto era terapia. Foi no período da pandemia, não? Foi no período da pandemia, no final de 2021, Sim. mais precisamente. Fim do ano passado, nossa, tanta coisa aconteceu em um ano. É mesmo. Caramba! Nossa, muita Passa coisa rápido, aconteceu. Né? Aí, eu comecei a perceber que explicar para as pessoas por que elas precisavam de terapia, por que era interessante e importante elas fazerem terapia, estava bem desafiador. Porque a terapia, para mim, faz uma mudança uma transformação tão profunda na vida da pessoa, que é muito difícil você materializar isso, sabe? Mostrar para a pessoa, tornar isso palpável para a pessoa. Ela precisa vivenciar. E aí, como eu já estava em sala de aula, ensinando disciplinas de administração, eu fiz, mas isso tudo que eu falo, e todas as pessoas, inclusive, que eu atraio para atender, elas têm muito essa coisa de, poxa, mas o meu trabalho não faz sentido para mim, eu trabalho só porque eu preciso do dinheiro, mas se eu pudesse eu faria outra coisa. Aí eu comecei a ver que existia um caminho por aí, mas quando eu fui começando a falar com as pessoas, a atender as pessoas, eu vi que tinha um campo muito mais amplo. E muito mais do que uma profissão com sentido, é toda a gestão de tempo da vida da pessoa e o que é o sentido, o que representa o trabalho para ela. E aí eu fiz uma nova migração, né? Da terapia para o profissional, do profissional para a questão do tempo, nessa perspectiva do autoconhecimento. E aí, nessa transição, um belo dia eu estava assim, não, verdade, né? E aí as pessoas acabam se tornando CEOs de si. CEO de si, olha que termo interessante. E assim surgiu o CEO de si. Ah, que bacana. E isso envolve principalmente a gestão do tempo, que você falou. Eu conheço muitas pessoas que dizem, olha, eu não tenho tempo para fazer nada. E outras já me disseram, se você quer que algo seja feito, peça para quem não tem tempo. Porque essa pessoa que realmente não tem tempo, ela consegue de alguma forma encaixar aquela demanda na vida dela. Então, até que ponto as pessoas não têm tempo em suas vidas?
e até que ponto elas não sabem administrar o próprio tempo. De fato, de fato. Tem também uma questão do tamanho do monstro que ela acha que existe quando ela recebe uma demanda, por exemplo, né? Uma coisa que eu falo muito nas minhas mentorias é, se você olha para o todo, você se assusta. Então, entenda quais os pedaços que formam esse todo, qual a trajetória para esse todo. E aí você vai entender que você pode fazer um pouquinho a cada vez para chegar nesse todo. Quando você fala, eu tenho que perder 10 quilos. Nossa senhora, 10 quilos. Mas não, para perder 10 quilos eu tenho que perder meio quilo, 1 quilo, 2 quilos. Então, são realmente passos, né? E a gestão de tempo vem muito também no sentido de o que é prioridade na minha vida. E sem S, prioridade. Sim. Porque você tem eu costumo dizer que a gente tem uma hierarquia de importância, mas a gente tem uma prioridade por vez. Nem que seja uma prioridade para amanhã e uma prioridade para tarde. Mas se a gente tem 10 prioridades, a gente não dá conta de nenhuma. Porque se a gente quer abraçar o mundo, a gente não consegue fazer nada. É verdade. Né? Então, por exemplo, eu estava com muita dificuldade de ir para academia. Por quê? Porque a academia que eu malho não é no meu bairro. Sim. Então, o período entre eu me arrumar, eu ir para academia, eu voltar, eu ia de manhã, né? E aí, o tempo de eu fazer todo esse trajeto, me arrumar, comer de volta e sentar para trabalhar, tava dando umas 3 horas. E dentro de uma rotina intensa, como começou a ser desde março desse ano, tava muito desafiador fazer atividade física. E por um tempo, eu até parei. Daí fui eu, como CEO de mim, me questionar. Cara, mas a atividade física é importante para mim. É importante para minha saúde física, é importante para minha disposição, até para a mente funcionar melhor. Ok, então como é que eu posso resolver isso? Se eu não tenho 3 horas para alocar indo até a academia, eu posso fazer alguma atividade física em casa. Então, por exemplo, eu assino uma dessas plataformas, né, que eu posso malhar em várias academias, e tem um pacote, algumas coisas que estão no aplicativo. Então, eu posso fazer isso de meia hora em casa. E aí, ao invés de alocar 3 horas, eu vou alocar 1 hora. Eu vou ter o resultado que eu teria na academia? Não. E aí, é um ajuste de expectativas também, né? Para não gerar uma frustração e o que seria uma solução acabar causando um problema. Sim. Mas a gestão de tempo vem muito nesse sentido de o dia tem 24 horas para todo mundo. E se você dormir 7, 8 horas por dia, que é o que se recomenda, você vai ter ali 16, 17 horas para organizar as suas coisas. Todo mundo. Rico, pobre, adulto, criança, gordo, todo mundo. Então, como é que você otimiza esse tempo? E o hábito também ajuda, né? O hábito. Já que eu me lembro que... Anny deve se lembrar da época que a gente morou em Portugal. Sim, lembro. Você lembra que eu ia pra academia? Eu comecei a ter o costume de ir durante a manhã pra academia. Até hoje eu tenho esse costume, né? Meu dia só começa depois que eu vou pra academia. E a gente foi pra Portugal, tava passando por um momento de inverno lá. Nossa senhora, inverno em Portugal. Nossa, é. E a distância da casa que a gente morava lá para a academia era de 20 minutos. E eu saía às 6 horas da manhã. Às 9 horas eu tinha que estar na universidade. Então o que eu fazia? Eu saía com a mochila, com a roupa da universidade, e assim, todo encapotado, porque eu pegava 3, 4 graus. Pois é. Tinha que ir de touca, porque doía o ouvido, o vento frio doía o ouvido. E andando durante 20 minutos. Isso era o quê? Era o meu cardio. Eu estava fazendo cardio. Chegava lá na academia, guardava minha mochila, fazia meus exercícios. Aí eu tinha que tomar banho na própria academia, botar toda aquela roupa, que a gente usava 2, 3 calças, porque era uma calça térmica, mais uma, às vezes até 2 calças térmicas, e mais umas 3 casacos, né, porque era muito frio. E de lá eu já seguia durante 25 minutos para a universidade. Mas por que eu conseguia fazer isso? Por que eu fiz periodicamente isso? Por conta do hábito que eu construí antes de ir para Portugal. Sim. Então, às vezes, você já está ali no automático. Se eu paro para pensar que eu ia ter que fazer tudo aquilo, eu nunca faria. De fato. Mas no momento que eu digo, eu vou porque eu tenho que ir,
é como escovar os dentes, é como tomar café. Isso já entra na minha rotina e se torna Sim. automático. Sim. Tem um outro detalhe também que eu acho bem interessante na sua fala, que para algumas pessoas funciona malhar de manhã cedo, para outras pessoas funciona meio-dia, para outras funciona de noite, para outras varia. Isso. E aí a importância desse autoconhecimento quando a gente vai falar de gestão do tempo. E, inclusive, da gente se conhecer a ponto da gente entender que eu posso ser a pessoa que eu vou ter aquela rotina, ou eu posso ser a pessoa que preciso estar atenta a quando é melhor para mim manter aquela rotina e quando é importante mudar. Sim. E algumas pessoas não conseguem manter a rotina por muito tempo. Eu tive um período que eu ia para academia 5 da manhã, foi o período que eu estava estudando para entrar no mestrado. Sim. E aí eu tinha amanhã, logo cedo, antes das 6, e à noite, depois do trabalho, porque eu trabalhava o dia todo. Eu queria colocar a academia e o estudo para fazer o projeto e tal, para submeter ao mestrado. Então eu tinha duas lacunas. A minha escolha era, eu começo com atividade física ou eu começo com estudo? Eu tentei começar com atividade física, mas olha o que acontecia. Eu chegava na academia às 5 da manhã, dizia que abria às 5, mas só abria às 5h15, então eu ficava ali esperando até às 5h15, fazia academia, voltava para casa, tomava banho, me arrumava tal para ir pro trabalho. Quando chegava no trabalho, passava a manhã inteira brigando com o meu sono. Era eu no computador assim. Aí, quando eu tava começando a ficar disposta, meio-dia, almoço, volto, continuo brigando com sono, porque, né? Termina de almoçar, o corpo dá uma direcionada na energia para digerir. Quando eu voltava a ficar disposta, era 5 da tarde, horário de ir embora. Aí eu entendi que de manhã não era o melhor momento para fazer atividade física, porque eu estava gastando a energia do decorrer do dia. Comprometia seu dia inteiro. Aí eu comecei a malhar no fim da tarde, de noite, na verdade, né? Academia cheia e tal, mas ainda assim a academia cheia era melhor para aquele momento que eu estava vivendo do que comprometer a energia do dia inteiro. Então eu acordava umas 4 e pouco, estudava até ali às 6, 6h30, me arrumava, ia pro trabalho, voltava do trabalho direto pra academia, fluía. Num outro período da minha vida, até o início desse ano, inclusive, era melhor pra mim começar o dia malhando, mas não mais às 5 da manhã. Porque às 5 da manhã, malhar às 5 da manhã, eu fico um zumbi o dia inteiro. Isso eu, né? Sim. Tem gente que acorda quando malha. Eu fico com sono. Aí eu percebi que de manhã era o melhor momento pra eu malhar, porque aí quando eu sentava de uma vez só e produzia. Agora, mais recentemente, eu já percebi que eu acordo com a mente mais vazia, né? Mais descansada, naturalmente. Então, tem algumas atividades, principalmente atividades que vão exigir da minha mente, que é mais interessante que eu faça logo de manhã. Eu levanto, tomo café, sento para trabalhar. Quando a mente já está cansada, é o momento de eu ir fazer uma atividade física. E como eu não estou indo para academia, eu estou fazendo essa atividade física em casa, então eu não conto com o trajeto, eu não conto com a academia muito cheia, e aí eu tenho que ir esse horário, senão eu vou ter que revezar aparelho e vou passar o dobro do tempo lá. Não rola isso, né? Eu tô contando com, tô mexendo o meu corpo. E isso tá fazendo bem para minha saúde e para minha mente descansar também. Então, nesse momento, está sendo mais estratégico para a minha atual rotina colocar essa atividade física no final do dia. Mais especificamente, quando a minha mente não consegue mais produzir, então eu vou ali redirecionar a atenção dessa mente. E aí tem gente que quer entrar numa caixinha e dizer assim, não, eu tenho que fazer atividade física logo de manhã, porque senão eu não faço. Mas e se a sua rotina te exigir que você mude? Faz como? Eu costumo dizer que Gabriela tá no livro de Jorge Amado, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. A única certeza que você tem, não a única, mas uma das certezas que você tem, é que a vida é uma constante de mudanças. Exatamente. Então, se você não se adequa a essa mudança, vai fazer o quê? Vai ser sofrido. É verdade. E uma coisa bem bacana que você falou é que, às vezes, a sua característica não é de malhar pela manhã. Então, tem aquela pessoa que tenta malhar pela manhã e não consegue e simplesmente diz, academia não é pra mim.
Quando, na verdade, ela pode se adaptar à academia se ela mudar o horário. Olha, quer dizer, a gestão do tempo implica isso também, né? Ou ela pode fazer uma outra atividade física, porque vai ver, ela não se identifica na academia. Eu tive uma coordenadora que ela não gostava de academia. Ela ia de manhã, ela ia de noite. Ela não gostava da coisa de ficar lá, pegando peso, repetindo exercício e tal. Aí, algumas pessoas da equipe que eu trabalhava, elas diziam assim, não, mas você tem que focar no resultado, em ver o seu corpo assim e tal. E pra ela aquilo não fazia o menor sentido, não fazia a menor diferença, porque ela não estava indo por essa estética. Aí ela descobriu, ela era apaixonada por vôlei. Olha. E aí ela descobriu perto do trabalho que em um determinado lugar tinha vôlei. Nossa! Ela sentia falta do dia que não tinha. Se tornou um prazer para ela. Se tornou um prazer. Então, a questão é a gente entender que não é a academia. É como é que eu estou cuidando dessa máquina aqui para ela funcionar. Ela precisa de movimento. E que movimento eu estou dando? Para ela funcionou o esporte. Para outra pessoa, o vôlei. Para outra pessoa funciona o patins. Para outra pessoa funciona a academia. Para outra, dança. Quer dizer que a pessoa não está fazendo atividade física? Não. Quer dizer que para ela conhecendo o funcionamento dela, ela entende que aquilo é melhor para ela. E mentalmente é importante. Nossa, muito importante. Você não pode negligenciar essa questão. Exatamente. Então você tem que estar bem consigo mesma para poder cuidar do seu corpo. Exatamente. Como se diz, mente sã, corpo são. Isso. Nos meus atendimentos eu faço um mapeamento das áreas da vida. E áreas da vida é uma coisa muito curiosa, porque, assim, para mim, né? Porque, num dado momento, eu tive contato com uma profissional que trabalhava com a roda da vida. Só que naquele momento eu não conseguia entender como é que funcionava aquilo. Porque ela me dizia assim, de 0 a 10, qual nota que você dá para a sua área da vida família? Sim. E que nota você dá para a sua área da vida financeira? E eu dizia, como assim, de 0 a 10? Com base em que critério? Matematizar. Isso. Não sei dizer. E aí larguei isso de mão. Não quis mais saber. Aí eu fui preparar um curso de férias e que eu queria falar dessa questão profissional com consciência. Até porque onde eu dava aula, muitos alunos faziam determinado curso porque foi onde eles passaram. Era o curso mais fácil que tinha, eles passaram. Mas muitos que eu perguntava, eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo ali. Então, e aí quando eu fui construindo esse curso de férias, me veio assim, tem aquele negócio de roda da vida. Como é que será que as pessoas falam de áreas da vida para além da roda da vida? Eu achei um bocado de coisa. Um que fala de 7 áreas da vida, outro que fala de 5, outro que fala de 12. Aí eu fui lendo o que significava cada um, né? O que estava dentro de cada grupinho. E fiz, olha que interessante. Cheguei no que eu digo que é o modelo que eu aplico, de 10 áreas da vida que eu distribuo em 4 focos. E aí, para mim, fica mais fácil distribuir nesses 4 focos para a pessoa entender que ela não tem um mundo de coisa. E saúde física, e saúde mental, e família, e amigos, e diversão. Vira um bingo, né? Parece que você tem um bocado de coisa para colocar em 24 horas. Não. E aí, se você olha para esses focos, eu digo que a pessoa tem o foco ela, porque ela é o centro da vida dela. E isso, a gente precisa exercitar muito isso. Porque a gente, não sei, em termos de mundo, eu só tenho como falar do Brasil, né? Então, aqui a gente cresce muito no sentido de o outro. Eu honro o compromisso com o outro, eu sou caridosa com o outro, eu amo o outro, e eu. Então, a gente tem muita dificuldade de se colocar no centro da nossa vida. Sim. E eu falo da pessoa, no caso, eu, as pessoas, o profissional e eu no mundo. Porque a gente está no mundo, a gente está numa sociedade. Sim. Né? Então, quando a gente olha para essas áreas da vida, a gente tem como ver o que a gente está negligenciando e o que a gente está sobrecarregando. Eu estava ouvindo um podcast que meu esposo sempre escuta e eles estavam falando do hábito de fumar durante a pandemia, que para algumas pessoas aumentou e para outras pessoas diminuiu.
Por quê? Porque algumas pessoas fumavam só no trabalho. Como fechou tudo, elas em casa fumavam realmente menos. Outras só fumavam em casa. Então, como elas estavam mais tempo em casa, aquilo aumentava em casa, né? E eles falaram uma coisa muito interessante. O dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo, né? E se dentro dessas 24 horas você aumenta a quantidade de vezes que você faz alguma coisa, a intensidade que você faz alguma coisa, naturalmente você vai diminuir de outra. Uhum. Então, se você passa mais tempo entre refeições, por exemplo, se você passa mais tempo entre refeições, você vai passar menos tempo trabalhando. Sim. Isso é gradativo. Então, se você tem uma área que você está sobrecarregando, você naturalmente tem alguma área que você está negligenciando. E, via de regra, essa área é a gente. O segredo aí é equilibrar tudo. É equilibrar. Costumo falar, assim, pelo menos em atendimentos individuais, eu trago a seguinte perspectiva. No nosso inconsciente coletivo, o equilíbrio está muito naquela figura da balança. A balança que tá no mesmo nível. Então, a gente dá o mesmo peso para tudo, né? E nessa perspectiva, as pessoas realmente têm dificuldade de perceber que elas estão equilibrando, porque você nem sempre vai conseguir colocar a mesma atenção, a mesma quantidade de energia nas diversas áreas. Eu falo em harmonizar. Porque vão ter momentos da vida que eu realmente vou precisar dar um pouco mais de atenção para o meu trabalho. Mas essa atenção não necessariamente significa que eu vou precisar negligenciar outras áreas. Eu vou precisar administrar outras áreas para que elas não fiquem negligenciadas. E eu sempre falo também que não é questão de tempo. E aí, esse equilíbrio, essa harmonia das áreas da vida, não é tempo, é energia. Um exemplo que você estava dando, né? A gente está 4 horas numa sala de aula. Às vezes, eu tenho uma frase que eu falo em 5 minutos pode mudar a vida daquele aluno. Verdade. Então, é o quanto de energia que você está dando para cada área da vida e não o tempo. Eu tenho uma amiga que ela trabalha de plantão e ela fala, mas não tem como equilibrar as áreas da vida, porque eu trabalho plantão de 12 horas. Então, se são 12 horas, se eu estou, às vezes 12, às vezes 24 horas de plantão, eu vou, no tempo de descanso, eu vou dormir, né? E aí, como assim? Eu vou equilibrar, vai caber em todos os meus dias, amigo, família, e comer bem, fazer atividade física. Não vai caber. Mas aí é que tá. A sua vida não acaba em um dia. E aí você pode meio que estipular, determinar, né? Fazer um acordo com você mesmo de um período. E nesse período, o quanto de energia que eu estou dedicando para o trabalho? Será que eu estou trabalhando de domingo a domingo? Não é para ser, né? E aí, se eu estou trabalhando de domingo a domingo, como é que eu consigo tornar esse trabalho mais estratégico, né? Para eu levar menos tempo tendo o mesmo nível de produtividade e pegar um tempinho para cuidar de mim, para estar comigo. Às vezes, tem gente que fala assim, mas como assim tá comigo? Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar entre amigos, eu gosto de estar com a minha família. Beleza. Mas é importante a gente gostar, saber usufruir da nossa própria companhia. Sim. Nosso próprio tempo também. Nosso próprio tempo, exato. Verdade. Mas eu não tenho tempo. Faz o seguinte, as mães é muito comum isso. Eu tenho que cuidar do meu filho, eu não tenho tempo. Tira 10 minutos do seu dia. 10 minutos. Bota ali uma música que você goste. Pode ser uma música agitada para você dançar. Pode ser uma música mais calma para você se centrar. Toma um banho de 10 minutos. Ouve aquela música. Sente a gota de água caindo. Fecha os olhos e vai se sentindo, se reenergizando, sabe? Isso é um momento de você se concentrar, se centrar em você. São 10 minutos que fazem a diferença. Que fazem muita diferença. Porque eles se multiplicam. Que a gente estava falando há pouco tempo mesmo, fora do ar, né, sobre essa relação do Cronos com Kairos. Então, o Cronos, o tempo cronológico que acaba nos engolindo. E o Kairos, o tempo da experiência. Então, você falou que, às vezes, numa aula, uma frase faz mais impacto do que 1, 2 horas que você está ali dando apresentando um assunto. Eu me lembrei que um dia desses, estava em sala de aula, estava falando sobre línguas românicas,
a Constituição das Línguas Românicas e lembrei de uma palavra. E a gente começou a conversar sobre essa palavra, que é inefável. É uma palavra que eu acho muito bonita, que significa que eu não tenho como traduzir em palavras. Bacana, Como é a sua vida? Minha vida é inefável, ou seja, não tenho como traduzir em palavras. E eu tenho uma aluna querida, até um abraço para ela, Jeane, né, que deve estar assistindo a gente aqui. E a Jeane gostou tanto dessa frase que no outro dia ela chegou com a frase tatuada, com a palavra tatuada aqui, Uau! inefável. Então eu fico assim, muito feliz, assim, contente, porque é uma marca da aula, está imortalizada nela, né? Exatamente. E agora ela, com isso, imortalizou essa aula e a própria Jeane para sempre na minha memória. Então, um beijo para você, Jeane. Então isso faz diferença, né? Esse Kairos. Aquele momento da experiência. A gente estava falando assim, um podcast com esse, uma conversa, é para a gente curtir. Cadê o peso? A gente tem que se livrar desse peso. Né, Jaque? Eu estava conversando com um colega esses dias, tem um tempinho, né? Enfim, sobre a questão de como a gente encara o trabalho. Porque a gente aprende que o trabalho dignifica, mas o trabalho tem que te dar renda. Você precisa pagar contas. E, lógico, você precisa pagar contas, né? Mas isso não significa que você precisa descer goela abaixo aquilo que te paga mais. Porque isso vai te adoecer com o tempo. A gente tem uma perspectiva, não sei falar em termos de medicina como é o nome dessa perspectiva, mas na terapia a gente já traz muito isso de... As doenças físicas começam no emocional. Sim. Então, se você está insatisfeito, por exemplo, com o trabalho, aquilo vai te acumulando um bocado de coisa, um bocado vai te liberando radicais livres, vai te acumulando desgostos, insatisfações, e isso vai se transformando, vai afetando alguma parte do seu corpo, alguma parte física sua, né? E o trabalho, o nome trabalho em si, ele já tem uma etimologia, você conhece isso melhor que eu, né? Tripalium. Isso, que é a coisa de ser realmente de tortura, de ser difícil, duro, né? Sim. E aí, quando a gente fala a responsabilidade, a gente atrela a esse mesmo peso. Você tem a responsabilidade da sua vida. E uma dessas responsabilidades é o trabalho. Mas se você pega o sentido da expressão trabalho? Não, a outra. Responsabilidade. Da responsabilidade. É a habilidade de responder. Então, como você responde? Sim. Se você responde como um peso, isso vai ser um peso. Sim. Se você responde como algo que te agrega, você vai perceber o que te agrega. Isso para absolutamente tudo na vida. Isso é bem estoico, né? Porque os estoicos diziam que o que importa não é o que acontece no mundo exterior. É como nós interpretamos aquele acontecimento. E isso é que vai guardando as nossas feridas, construindo os nossos padrões de comportamento. O nosso inconsciente guarda absolutamente tudo que a gente já viveu. Já assistiu Divertidamente? Aquele desenho? É. Sim, sim. Você lembra que tem uma parte que tem uma parte imensa que tem várias bolinhas? Sim. Que quando a alegria se perde, né? Ali é o inconsciente. Eu acesso aqui, eu tô conversando com você com base no meu consciente, no que eu sei que eu sei. Uhum. Mas tem uma série de coisas no meu inconsciente que faz com que eu fale dessa forma, que eu movimente minha mão enquanto eu falo, que eu precise parar para respirar, repita algumas palavras. Uhum. Então, são padrões que vão sendo construídos, são exemplos de padrões que vão sendo construídos a partir do que a gente vive. Mas, mais especificamente, de como a gente se sente, de como a gente internaliza as experiências. O nosso inconsciente não lembra passo a passo o que aconteceu. Ele lembra como a gente se sentiu. Sim. E como a gente se sentiu vai guardar algum padrão de comportamento, vai... Esse inconsciente é o que direciona a gente enquanto a gente não traz isso para o consciente. Uhum. É verdade. Às vezes isso acontece quando nós encontramos outras pessoas. A gente muitas vezes não se lembra das nossas conversas,
na nossa troca, mais a gente se lembra de ter se sentido bem com aquela pessoa ao conversar Sim. com ela. Então isso marca. Porque o sorriso fala, né? Então a gente encontra a pessoa, mas que bom te ver. Pois. Isso é muito parte do que tá intangível. Uhum, sim. É o que tá intangível na gente e a gente tem dificuldade de lidar com o intangível. O que é o que a gente sente? O que é como a gente se sente? Como é que você traduz em palavras como a gente se sente? Às vezes não tem palavras. É inefável. Exatamente. Maravilha. E você falou sobre prioridade na vida. Uma pergunta pessoal. Uhum. Qual é a prioridade de Jaqueline atualmente? Crescer a minha empresa para ela ser o meu foco de atuação. Nesse momento, a minha empresa está nascendo, né? É uma empresa onde eu faço mentorias, cursos, atendimentos individuais ou em grupo, voltados para essa questão da gestão do tempo, né? Da gestão do tempo, tendo como ponto principal o autoconhecimento. As ferramentas surgem no decorrer, mas o ponto principal é entender como isso funciona, né, para cada pessoa. Bem individual. Bem individual. E o meu objetivo é que esse seja o meu foco de atuação, porque nesse momento eu ainda estou em sala de aula, eu ainda dou aula, então eu tenho, assim, tá dividido. Então, a minha prioridade nesse momento é que a empresa seja o meu ponto central profissional. Massa. E para as pessoas que gostariam de uma dica de como se tornar donas do seu próprio destino, o que você poderia dizer para elas, Jaque? Comece se priorizando. Comece entendendo que a sua vida começa por você. A sua rotina, a sua gestão do tempo, ela é sobre você. Ela fala de você. E por mais que a gente vive num contexto social que a gente ouve muitas coisas, a gente ouviu no decorrer da nossa vida muitas coisas que as pessoas foram falando e não sabiam nem o significado efetivamente. Uhum. Mas a gente ouvia muito, por exemplo, que pensar na gente era egoísmo. Então, a gente foi aprendendo a pensar na mãe, a pensar no pai, a pensar no irmão, a pensar no colega, a pensar no trabalho, a pensar na escola. Então, o meu maior conselho é: foque em você. O que significa a escola? O que significa o trabalho? O que significa a sua vida hoje? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de dormir. Beleza. Quando você está acordado, o que você gosta de fazer? Né? É o primeiro passo. Sim. Porque quando você foca em você, você começa a entender o que faz sentido para você. E aí todo o resto é consequência disso. E aí você tem condições de tomar as rédeas da sua vida, tomar esse poder, eu costumo dizer, de ter a ousadia de tomar o poder da sua vida. Bacana. Eu lembro que aqui a gente recebeu um psicólogo, o Leonardo Barros, tá aí também, para quem quiser assistir o programa. Ele falou sobre tristeza e depressão. Trabalhou um pouco com essa diferença e também com a relação entre a tristeza e a depressão. E ele falou um pouco sobre isso, você estava dizendo, né, sobre a questão de ter um autoconhecimento e de pensar naquilo que te faz feliz. E disse que muitas vezes a gente se sente triste no trabalho. Olha a tristeza aí. E o que fazer nesse momento? Mudar de trabalho? Ele disse assim, olha, talvez haja um aspecto no trabalho que te deixe feliz. Talvez você goste do seu trabalho, mas aquele aspecto pode estar contaminando o todo. Uhum. Então, fazer essa reflexão sobre você mesmo, sobre o que você gosta do seu trabalho, ou se você gosta realmente do seu trabalho como um todo, é importante, né? Então, e te dá alternativas. Muita gente pensa ou é ficar infeliz ou é largar o trabalho e ficar sem dinheiro. Mas existe ainda a possibilidade de você considerar largar o trabalho, mas se organizar para isso. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Você não é o fim do mundo sair do trabalho.
É. E se você não percebe que você não gosta do seu trabalho, você não precisa ficar no tripalium. 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 Você não precisa ficar no tripalium. Exatamente. Né? Eu trabalhava no início de 2021? Foi. Eu trabalhava num lugar que... Quando eu era mais nova, eu não pensava em ir para a sala de aula, porque eu não me imaginava à frente de uma turma sendo o ponto central daquele conhecimento. Sim. E era muito mais uma questão de insegurança. Na sala de aula eu percebi que eu amo isso. Uhum. Mas a insegurança me colocava no lugar de diminuir o meu potencial. E eu trabalhava numa faculdade, e nessa faculdade eu teve principalmente na pandemia, que precisou migrar, né? Eles precisaram reorganizar a parte de coordenação, e aí eles me alocaram além da sala de aula para dar um suporte nessa coordenação. Só que eu fui percebendo, principalmente por trás, nos bastidores, né? Um clima muito, muito ruim, uma série de valores que eu não concordava, e isso começou a mexer comigo, muito. E aí eu fui meio que ressignificando algumas coisas, me apegando ao que eu gostava, ao que era prazeroso estar ali, mas o que eu não gostava, o que me deixava insatisfeita, começou a crescer, começou a ganhar espaço. E como eu, naquele momento, ainda não tinha como me organizar para sair de lá, isso foi se acumulando no meu físico. Uhum. Até que, em abril de 2021, numa bela sexta-feira, depois de uma semana intensa de trabalhar de manhã até de noite, literalmente, porque de manhã eu trabalhava na coordenação, de tarde também, de noite dava aula, foi uma semana que teve defesa de TCC a semana inteira. Então, numa linda sexta-feira, eu comecei com uma dorzinha no pé da barriga, que eu achei que era uma cólica menstrual, tal. Uhum. Começou a ficar intensa. Não segurava nada na barriga. Fiz isso, tá estranho. Isso não tá com cara do que eu tenho todo mês. Fui pro hospital, apendicite grave, cirúrgico. E quando eu reflito o momento, eu percebo que muito do que eu estava vivendo, dessa insatisfação, se concentrou em um órgão. E aí foi inutilizando esse órgão, né? É tanto que, para mim, faz muito sentido pensar no universo, pensar nas energias, em como as coisas vão se direcionando. E no período pós-cirúrgico, foram 2 semanas de pós-cirúrgico, no último fim de semana, foi quando eu fiz o curso de formação de Theta Healing, o primeiro curso de formação de Theta Healing. Então, eu passei por um período de extremo desconforto. O ápice desse desconforto foi essa cirurgia. Eu tava, assim, muito tranquila. Não me pergunte por quê, mas eu não sabia como, mas eu tinha absoluta certeza de que estava tudo resolvido. O que acontece? Meu plano não cobre cirurgia. Então, eu fui para emergência pelo plano, mas precisei entrar na regulação, e a regulação leva um tempo, principalmente para quem vem de hospital particular. E aí, tava todo mundo à minha volta com muito medo, porque apendicite, se demorar muito. E eu tinha a plena certeza de que estava tudo resolvido. Não sei como. E aí, nesse contexto, é que a terapia entrou na minha vida. E que toda essa transformação aconteceu na minha vida. E foi, assim, tão fantástico que... Por isso que eu digo que a minha prioridade hoje é crescer a minha empresa, porque eu tenho plena consciência de que do quanto isso pode mudar vidas, sabe? As pessoas terem contato com isso pode realmente dar uma remexida, uma reviravolta na vida delas. Com certeza. E você falando assim com os olhos marejados, assim, de felicidade, isso comove a gente também, né? Porque é muito bom ver uma pessoa fazendo aquilo que ela gosta de fazer. Muito Parabéns, bom. Viu, Jaque, por Obrigada. isso. Queria saber, todo mundo quer saber onde pode te encontrar nas redes sociais, onde é que pode fazer terapia contigo. Diz aí, pessoal. O meu Instagram é o @JaquelineMilhome_ no final, né? É a minha principal rede. Eu tô me organizando para alimentar o LinkedIn, mas nesse momento o principal contato é Instagram. E no Instagram tem um link que leva para o meu WhatsApp, para os cursos. Então, tudo se centraliza lá. O pessoal pode mandar direct para perguntar. Pode mandar direct, pode falar no meio que for mais confortável, que for mais acessível para você.
que eu respondo sempre. Pronto, maravilha. O link do Instagram de Jaque vai estar ali na descrição do vídeo. Então, você pode ir lá na descrição e entrar no Instagram dela e conhecer o trabalho maravilhoso de Jaqueline Milhome. Jaque, muito obrigado por estar aqui comigo, viu? Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui, conversar com você, trazer tudo isso para o público. Eu costumo dizer que é maravilhoso pegar algo que fez tanta diferença na minha vida e distribuir, levar assim para o mundo, sabe? Então é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite de, inclusive, possibilitar que tanta gente tenha acesso a essas informações. Maravilha, obrigado pela generosidade também. E semana que vem a gente tem mais uma Mente Brilhante aqui no podcast Só Doutores. Até lá!